Olá, amigos, estamos começando aqui o nosso bate-bola e hoje, né, sexta-feira animada, todo mundo esperando aí o final de semana, né? Mas hoje nós vamos conversar aqui, um bate-papo tranquilo aqui com o presidente da Sociedade Esportiva do Gama, o Wendel Lopes, que vai, né, falar para nós aqui aquilo que todo torcedor gamense, o torcedor de todo o Brasil, que sabe do mundo, que hoje não tem fronteiras da internet, quer saber e parabenizar aí o presidente do Gama, que fez um feito esse ano espetacular, conquistou aí o 14º Candangão. 14ª, boa noite, Newton, boa noite a todos que nos escutam. Sempre uma honra estar aqui falando com você, sempre demonstrou muito carinho pela Sociedade Esportiva do Gama, pela nossa torcida e particularmente por mim também. Seu trabalho não vem de hoje, né? Já vem de algumas décadas aí, então não é o primeiro título da Sociedade Esportiva do Gama que você vê. E aí fico muito feliz com esse espaço que você está abrindo para nós e assim, é uma grande satisfação, uma grande honra tá entregando, né, o 14º título da Sociedade Esportiva do Gama no ano em que o nosso clube completa 50 anos de existência. E não é só isso, né? Eu acho que o torcedor do Gama, ele não merecia, assim como o futebol do Distrito Federal, quem é fã do esporte, não merecia que no ano do cinquentenário o Gama estivesse fora da divisão nacional. Então acho que esse é o mais importante. Em 2026 teremos um calendário cheio, com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Candango, Copa Verde e a Copa do Brasil. O Wendel, lá no começo, né, todo mundo, o ano passado tivemos aqueles problemas que não deu para o Gama chegar, você não desistiu, você conseguiu aí virar a página, né? Começou o trabalho a todo vapor e de repente troca de treinador. O motivo? Não, acho que a gente tem que retomar até um pouquinho mais essa história, né? Porque o primeiro bate-papo contigo que eu tive aqui, na condição de presidente do Gama, foi lá em abril de 2022, quando a gente ainda estava tratando com o Dr. Wilmon, né? Aqui sobre os embrólios da SAF, as soluções jurídicas, as alternativas, para que a Sociedade Esportiva do Gama retomasse ali o BID, o CBF, né, na CBF, voltasse a existir como clube, tendo em vista que a SAF foi uma mancha negra nesses 50 anos que passaram. E ali no primeiro campeonato de 2023, e aí eu estou respondendo a sua pergunta, tá? Ali no primeiro campeonato de 2023, nós tivemos um campeonato bastante conturbado, a contratação dos jogadores já foi ali faltando poucos dias para o início do campeonato, nós não tínhamos muitos jogadores à disposição no mercado, mas tínhamos ali até que agradecer o professor Wilson Tadei, que juntamente com o auxiliar Maico, aceitou o desafio, voltou para o Gama e ajudou na montagem daquele elenco. Chegamos na última rodada brigando pela classificação, acabamos ficando fora no empate com o Capital no estádio JK. Mas é preciso fazer uma retomada histórica, por quê? Porque qual foi o nosso aprendizado naquela ocasião? O Gama vinha liderando a competição, não vinha jogando de forma convincente, mas vinha ganhando jogos, né? Chegando nas 3 últimas rodadas para acabar a competição, o Gama perde do Ceilândia, era um jogo que era do nosso mando de campo. Nós íamos jogando no estádio Defilê, mas o estádio estava indisponível, nós tivemos que ir para Lusiânia, jogar lá no Serra do Lago contra o Ceilândia. Perdemos por Ceilândia, depois perdemos por São Abaé no Defilê e chegamos na última rodada no tudo ou nada. E o empate não foi suficiente contra o Capital, o Gama acabou na 5ª colocação. E aí o ano foi perdido, né? O projeto foi interrompido. Mas ficou ali um sentimento de que nas últimas 3 rodadas o Gama só precisava fazer 2 pontos, acumulou 2 derrotas e a diretoria poderia ter se mexido, é uma dúvida, né? A gente não tem certeza com relação a isso. Mais uma vez em 2024, o Gama vinha ali, não liderava o campeonato porque perdeu a 2ª rodada, mas vinha lutando ali pela primeira colocação, fez grandes jogos, ganhou de forma bastante convincente do Brasiliense
e do Paranoá no estádio Bezerrão, mas aí nós estávamos com o mesmo filme na cabeça. As 3 últimas rodadas, onde o Gama precisava fazer apenas o seu dever de casa para vir a classificar na primeira ou na segunda colocação para jogar com a vantagem. E aí nós tivemos um empate em casa diante do Ceilândia por 1-1, um jogo bastante conturbado, onde nós não conseguimos impor o nosso futebol. E aí depois nós tivemos a desastrosa partida contra o Real Brasília no estádio Defelé, onde o Gama abriu 2-0 no primeiro tempo, mas o treinador decidiu mexer ali. Nós já vínhamos poupando jogadores que estavam pendurados, mas de forma bastante atrapalhada o treinador mexeu no time na hora do intervalo. E aí o Gama vinha ganhando bem, 2-0, no final das contas empatou com o Real Brasília de 2-2 e perdeu a vantagem. E aí o Ceilândia assumiu a colocação, o Brasília, o Gama veio a ficar na terceira colocação jogando em desvantagem na semifinal. E ali de novo ficou aquele sentimento de que o comportamento do treinador naquele momento, né? O que a gente poderia ter feito, se a gente poderia ter mexido, tendo em vista que o treinador que estava na ocasião, até depois do jogo do Paranoá, que foi a última vitória do clube, deu bonezinho no jogador adversário, então poderíamos ter feito alguma coisa. E aí nós fomos para a semifinal, primeiro jogo no Bezerrão, empate 0-0, e aí uma das maiores tragédias da história recente do Gama, que foi aquele 4-0 no Abadião, onde nós conseguimos chegar no segundo tempo, diminuir o placar ali para 4-3, mas não foi o suficiente, tendo em vista que o VAR até anulou o que seria o 4º gol da Sociedade Esportiva do Gama, mas continuaria sendo insuficiente, tendo em vista que um 4-4 beneficiaria a equipe alvinegra. Quando acabou o campeonato, nós nos perguntamos, será que era hora de mexer? Será que a diretoria poderia ter feito alguma coisa diferente? E aí nós temos agora o ano de 2025, né? E aí no meu pensamento, eu acho que a mexida do treinador, mas eu não coloco ali a culpa no Glauber. Eu acho que nós demos uma mexida ali no elenco, mas também trouxemos algumas peças, então isso foi muito importante, mas em que então, aqui é assim, porque nós estamos aqui no casarão, né? E aqui as pessoas vão chegando, vamos lá. Então, só voltando aqui o raciocínio, né? Então, eu entendo que o Gama estreou na competição contra o Sobradinho, 0-0. Tivemos 2 gols anulados, 2 gols bem anulados pelos assistentes. No primeiro tempo, o assistente 1 anula o gol quando o cruzamento ultrapassa a linha de fundo, então a bola realmente vem a sair. E no segundo tempo, a assistente também anula o gol do Gama por uma jogada de impedimento, mas depois revendo essas imagens, tudo, foram gols bem anulados, mas fica aquele primeiro empate amargo, com todo o respeito à equipe do Sobradinho, mas o Gama dentro de casa, o Gama tem a obrigação de construir o resultado, até porque a nossa competição é muito difícil. Vocês pensam bem o seguinte, nós temos 9 jogos, 4 jogos são fora de casa e 5 jogos são em casa. Um clube que ganha apenas esses 5 jogos, chega a 15 pontos, isso não é suficiente para a classificação. Então você tem a obrigação de ganhar os 5 jogos em casa e você tem ali que ganhar pelo menos 1 ou 2 jogos fora de casa, ou pelo menos um jogo e um empate, para que você faça ali 18 ou 19 pontos e com isso atinja o seu objetivo. Se você estiver brigando pela primeira colocação, é mais difícil ainda, porque aí você tem que chegar ali talvez a 21 pontos, onde você tem que ganhar 7 jogos, né? Então, aquele primeiro empate contra o Sobradinho foi um gosto muito amargo, até porque a torcida já vinha magoada do ano anterior, a derrota de forma tão dolorosa ali na semifinal, que interrompeu o nosso sonho de obter o calendário. Mas aí tivemos os jogos seguintes, o jogo contra o Legião, que foi um placar de 3-0, mas aí depois nós tivemos ali o jogo contra o Ceilandense, vencido por 1-0 com muita dificuldade. Depois nós tivemos ali o jogo contra o Paranoá, que o time já fez uma boa partida, mas o Paranoá também criou algumas oportunidades. E aí fomos jogar com o Samambaia, vencemos.
E depois viemos jogar em casa de novo contra o Real Brasília e vencemos com um gol ali praticamente aos 50 minutos do segundo tempo. Então o time vinha demonstrando uma dificuldade de convencer a sua superioridade em campo em gols, né? Mas a equipe estava muito bem posta, muito bem estruturada. A prova disso é que naquela ocasião o Gama era a melhor defesa da competição sem sequer ter tomado nenhum gol, né? Então nós tínhamos ali para 6 partidas com um empate e 5 vitórias e o time sem tomar nenhum gol. Mas o jogo contra o Ceilândia, mais uma vez no Abadião, eu já ouvi isso de várias fontes, mas é a minha opinião também, até então a melhor partida do Gama na competição, onde o Gama sai derrotado por Ceilândia de 2-0, sem tirar o mérito do Ceilândia, que inclusive é o terceiro colocado na competição, mas um gol contra no lance de escanteio e uma falta ali que, numa melhor interpretação da arbitragem, poderia ter paralisado o jogo, né, tendo em vista do tamanho da vantagem que o Ceilândia teve naquele momento ali, naquele lance. E aí veio a derrota de 2-0 e essa derrota acendeu a luz amarela. Porque, de novo, nós estávamos nas 3 últimas rodadas, precisando de 3 pontos para garantir a classificação. E de 6 pontos para, quem sabe, ficar ali na segunda ou na primeira colocação. Então a derrota do Ceilândia ela foi muito amarga, tendo em vista que o que o time criou dentro do campo. E aí veio o clássico, e aí clássico não se joga, clássico se vence, né? E mais uma vez nós tivemos ali um lance infeliz, onde a defesa, que até então não tinha tomado nenhum gol, tomou 2 gols contra o Ceilândia, mas ainda era a melhor defesa da competição. Mas um lance de infelicidade, onde resulta ali num pênalti a favor do adversário, que abre o placar, e o Gama mais uma vez não consegue, faz uma boa partida, cria muito volume de jogo, mas mais uma vez não consegue transformar esse volume de jogo em gol. No último lance o adversário aproveitou o contra-ataque e abre 2-0, e aí ali acendeu a luz vermelha. Então nós iríamos para a última rodada, de novo pelo 3º ano seguido, onde você demonstra ali uma curva de crescimento ao longo da competição, mas nas 3 últimas rodadas você demonstra uma queda de rendimento, uma queda de desempenho. E aí foi unânime na reunião entre a diretoria que a gente precisava mudar, por mais que, pelo menos eu, o Wendel, com forma bastante franca, não colocasse isso no Glauber, somente no Glauber, e nem nos jogadores que vieram a se sagrar campeões. Mas alguma coisa tinha que mudar, alguma coisa tinha que ser feita. E aí nós decidimos, então, faltando uma rodada por final da competição, que nós precisávamos mudar a comissão técnica, precisávamos mudar o treinador e trazer alguns reforços, tendo em vista que o encerramento da primeira fase de alguns estaduais, em destaque para o Campeonato Mineiro, isso possibilitou trazer ali o Ramon do Itabirito, o Luan também do Itabirito, o Caicedo do Pouso Alegre e o DG do Noroeste, né? Mas precisávamos, então, ali naquele momento tínhamos praticamente 15 dias para trabalhar, tendo em vista a parada do carnaval, e precisávamos de um treinador. E aí foi respondendo a sua pergunta, que seria a próxima pergunta, né? Porque o Luiz Carlos, né? Eu tô lendo aqui a sua colinha. Então, porque o Luiz Carlos. Isso. Porque o Luiz Carlos. No nosso entendimento, naquele momento ali, nós precisávamos de um treinador que conhecesse o futebol de Brasília, além de tudo. Faltando uma partida só, no meu entendimento, não seria a melhor decisão trazer um treinador de fora que não conhecesse a realidade do nosso futebol. E além disso, seria um treinador que conhecesse o campeonato, que conhecesse os jogadores que estavam no Gama, que conhecesse os jogadores que estavam nos adversários e que pudesse, então, dar uma continuidade do trabalho sem ser alheio a tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o Luiz Felipe, que é o nosso coordenador de futebol, já tinha trabalhado com o Luiz Carlos em outras ocasiões. Os dois trabalharam junto em 2023 no Paranoá, quando o Paranoá ficou ali, se eu não me engano, na 3ª colocação, mas foi eliminado no último lance, ali no finalzinho, pelo Real Brasília, num lance até que teve a intervenção do VAR, né? Então o Luiz Carlos tinha feito uma excelente campanha no Paranoá e vinha fazendo uma boa campanha no Samambaia, no próprio Candangão de 2025.
Então o nome do Luiz Carlos ele foi praticamente ali unânime na diretoria, por entender que era um treinador respeitado, um treinador experiente, um treinador que tinha o perfil que nós estávamos buscando e um treinador que preenchesse então ali, né, esses requisitos de conhecer o campeonato e de conhecer os clubes que estavam jogando. E aí conversamos com o professor Glauber sobre o desligamento e na sequência fechamos ali a contratação do Luiz Carlos Carioca, que ganhou ali a missão de em 15 dias, na realidade até um pouco menos, né? Chegar na última rodada contra o Capital para vencer, considerando que uma combinação de resultados poderia nos deixar fora um empate. Então, olhando de trás para sempre, de trás para frente, foi uma decisão muito acertada, mas eu considero que naquele momento, da forma como ela foi tomada, foi uma decisão muito bem construída. E aí tenho que destacar o trabalho que o diretor de futebol, o Souza Falcão, vinha fazendo já ao longo dos últimos 3 anos, né? Mas o trabalho não começou ali naquele momento, na 8ª rodada, começou na montagem do elenco. Então, o departamento de futebol vinha sendo pilotado ali com maestria pelo Souza Falcão como diretor de futebol e pelo Luiz Felipe como coordenador de futebol. Destacando o papel de outras pessoas ali na diretoria, como o Thiago Boto, como diretor comercial, e o Sérgio Bernaz também, como praticamente um diretor executivo ali, além do Daniel Dipp. Então, tivemos ali a parada do Carnaval, que foi de descanso para o torcedor, mas para o grupo de jogadores e para a comissão técnica foi de trabalho ininterrupto durante todo esse período. A torcida do Gama acreditou no momento que nós viemos passando. Tivemos ali, naquela ocasião, o 3º maior público da competição. O estádio Bezerrão estava lotado. Infelizmente, mais uma vez, não concretizamos o volume de jogo no resultado, na vitória. Mas o 0-0 foi suficiente para a classificação, mas ficou aquele gostinho de quero mais. E aí o chaveamento colocou de um lado o Capital na 2ª colocação, Ceilândia na 3ª, o Brasiliense em 1º, o Grêmio 4º, e eu entendo, aqui destaco mais uma vez, que jogar contra o Brasiliense foi muito importante, porque é um jogo que, pelos dois lados, ele tem algo a mais, ele tem um querer mais, ele tem um fator ali diante da rivalidade, de você ir mais determinado para o jogo, né? E aí, não levando isso para o lado negativo, mas você vai ali com sangue no olho, você vai com a faca nos dentes, como a gente fala. É um jogo que os dois clubes vão muito focados e muito determinados. Vão para ganhar, né? Os dois clubes vão para ganhar. E foi muito importante, porque aí nós tivemos a 2ª maior público da competição, ali mais de 13 mil pessoas. O público não foi maior, porque o Bezerrão tem uma limitação do laudo, mas era um jogo que tranquilamente poderia ter sido para 20 mil pessoas. E eu considero que foi um jogo muito bem jogado pela Sociedade Esportiva do Gama desde o 1º minuto. Então, no 1º minuto de jogo, o Gama já estava chutando uma bola dentro da área, com chance real de abrir o placar. E até o placar ser aberto aos 7 minutos, eu considero que o Gama já tinha tido ali 2 ou 3 chances efetivas de abrir o placar. Mas foi muito importante abrir o placar cedo, com 7 minutos, né? O gol de cabeça do Wellington, porque isso trouxe tranquilidade para o nosso time para jogar. Jogou a obrigação do lado do adversário, tendo em vista que ele perdeu essa vantagem, né? E também criou um clima que há muitos anos eu não via no estádio Bezerrão entre os torcedores. Criou ali um pacto praticamente invencível entre torcida, comissão técnica e jogadores, incentivando, torcendo. Então, fico muito feliz por estar nas arquibancadas do estádio Bezerrão esse dia e por ter participado dessa linda festa. Quando o segundo gol foi construído ali, logo na sequência, com 20 minutos, aí eu acho que até o gamense mais pessimista que estava na arquibancada falou bem assim: olha, eu acho que dá. Se a gente continuar jogando dessa forma, com todo o respeito ao adversário, mas está na nossa mão e não vamos deixar o adversário tirar da gente.
O segundo tempo eu considero que o adversário também não teve volume de jogo, que concretizou no terceiro gol ali do Luan, após uma bela jogada do Ramon. E aí o 3-0 ficou muito... Eu acho que o 3-0 ele foi muito retumbante, vou dizer assim. Ele talvez o gamense mais otimista e talvez o adversário mais pessimista não pensasse um placar tão bem construído sobre o ponto de vista da convincência, né? O Gama foi muito convincente naquela partida e ficou muito difícil. Então, mesmo com a mudança da data de jogo ali da semifinal, isso foi até importante porque proporcionou a recuperação de alguns jogadores que vinham nesse desgaste em razão da pressão. Então fizemos até algumas substituições ali no segundo tempo. Esse prazo a mais, quando o adversário tira o jogo do domingo e bota na quarta-feira, serviu como uma segunda pré-temporada para a Sociedade Esportiva do Gama. Tivemos ali 15 dias para um jogo decisivo, que foi para a 9ª rodada, e agora tínhamos mais ali praticamente 10 dias para o segundo jogo da semifinal, mas dessa vez sem a faca estar encostada no nosso pescoço, sem essa pressão insuportável que nós criamos em cima de nós mesmos pelo compromisso que nós temos com o acerto, né? E aí isso ficou muito claro no segundo jogo da semifinal, onde o placar de 0-0 não refletiu o que foi jogado, tendo em vista que, na minha opinião, as melhores oportunidades até foram construídas pelo Gama, que poderia ter saído o vencedor daquela partida, mas todos sabíamos que era muito difícil reverter o resultado, tendo em vista o que foi jogado. Não foram 3 gols achados, 3 bolas por acaso, 3 bolas paradas. E aí nós chegamos na semifinal, na final, e conquistamos o nosso primeiro objetivo, que foi o calendário, né? A vaga na final já nos credenciou, então, no ano do cinquentenário do Gama, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Verde, que era o que o torcedor mais queria. Então se mostrou uma decisão acertada essa mudança, da forma como eu expliquei, até de forma bem alongada, e o acerto também na contratação do Luiz Carlos. Ô Ender, essa mudança ali na hora que você conseguiu ali a classificação já para a disputa final, o cruzamento ali, naquela partida que vocês fizeram 3-0 contra o Brasiliense, teve uma determinação positiva do técnico Luiz Carlos, que havia sido treinador do Samambaia, que estava envolvido com aquela outra parte ali, mas o trabalho do Luiz Carlos, ele teve assim um diferencial de mostrar não só para o outro lado, mas mostrar para o torcedor, naquele que acredita nele, no trabalho dele, que ele tinha condição realmente de chegar mais longe até com o Samambaia, se fosse possível. Vocês notaram a presença, a vinda do Luiz também com esse olhar. Ele está vindo porque ele também quer mostrar um trabalho, né? E conseguindo o título, ficou provado que, aí eu vou na torcida, que a torcida empurrou muito ali, e a torcida também foi fundamental no último jogo que você conquistou o campeonato, porque vocês saíram, né, atrás do marcador, e a torcida abraçou o time. Então a pergunta é o seguinte: o objetivo ali naquela hora que você conseguiu, poxa, nós temos agora o calendário do ano que vem, qual que foi o sentimento de que vocês tiveram, toda a diretoria? Eu queria ser um fantasma para ver a reunião lá de vocês, foi um ufa. Pô, um trabalho que começou lá atrás e vocês conseguiram chegar ao campeonato. Como é que foi essa emoção? Eu quero saber a emoção que vocês tiveram ali. Pois é, eu tenho total admiração pelo treinador Luiz Carlos Carioca. Não vou falar um palavrão aqui, mas se eu pudesse falar, foi o que eu falei para ele em mais de uma ocasião e em mais de uma entrevista.
eu acho que o Luiz Carlos ele foi homem pra caramba, para não usar um palavrão. Por quê? Porque ele, quando foi dada a missão para ele em nenhum momento ele falou, ele pestanejou, ele falou, demorei demais para ir pro Gama, sempre sonhei em trabalhar no Gama, e eu não estou indo para um jogo, eu estou indo para 4 jogos e nós seremos campeões. Ele falou isso naquele momento que nós estávamos pressionados, né, sobre a ponto de vista até de alguns aí desacreditados, como alguns colegas seus jornalistas gravaram algumas falas bastante desrespeitosas com relação ao nosso grupo e com relação aos jogadores, à própria diretoria. E eu penso o seguinte, a torcida do Gama ela não ganha título sozinho. Se isso fosse verdade, o Gama teria 50 títulos, porque a torcida do Gama é a maior há 50 anos, disparado. Então a torcida do Gama não ganha título. Pelo contrário, às vezes a torcida do Gama, ela quando o nosso time não está tão bem focado, em outras ocasiões, nós vimos a torcida pressionando o time e isso deixava os nossos jogadores até mesmo nervosos, por não serem jogadores tão acostumados com esse tipo de pressão, mas esse não era o caso deste ano. Então, eu penso que eram 4 jogos decisivos, onde você tinha 2 jogos no Bezerrão garantidos, e independente do adversário que chegasse na final, nós saberíamos que a torcida do Gama teria a maioria absoluta, pelo histórico de outras decisões que nós já tínhamos jogados lá no novo Mané Garrincha. Destaco a final de 2015 contra o Brasília e a final de 2019 contra o Brasiliense. A partida de 2020 foi com portões fechados em razão da pandemia. Mas quem assistiu a final de 2015 e quem assistiu a final de 2019 sabe o tempero que a torcida do Gama traz para o jogo. Eu considero que o que a torcida do Gama fez no jogo contra o Capital e no jogo contra o Brasiliense, nos 3-0, eu acredito ali 50,1% ou 50% a torcida por ter empurrado os nossos jogadores e ter de fato funcionado como um 12º jogador. Então, essa experiência é muito importante, porque quando nós fizemos a reunião para a definição da final, que foi tudo muito corrido, eu falei lá na Secretaria de Segurança Pública que a carga de ingresso do Gama deveria ser de no mínimo 30 mil torcedores. Num primeiro momento a partida estava pensada para 20 mil torcedores, mas aí tivemos a acertada decisão do governo do Distrito Federal, do governador Ibanez, de permitir o transporte gratuito e também adquirir esses ingressos para distribuição para a torcida de forma gratuita. E aí, como eu já tinha determinado que seriam 30 mil ingressos para a torcida do Gama, os outros 30 mil foram destinados à torcida do Capital e acabou se demonstrando um pouco de problema, tendo em vista que o ingresso do Gama acabou muito antes, e aí com isso alguns torcedores do Gama pegaram o ingresso do lado do Capital, mas no dia do jogo lá entraram do lado da torcida do Capital e foram para o lado da torcida do Gama. Isso ficou muito claro nas imagens, onde nós temos ali um setor que cabe mais de 30 mil pessoas completamente tomado, então é fácil verificar nas imagens que tinha mais de 30 mil torcedores do Gama ali. E então, assim, respondendo a sua pergunta, eu te falo de todo o coração, como um presidente que está presidente, mas que é torcedor. Eu falo por mim. Saiu lá da arquibancada, né? E vou voltar. Quando acabar meu mandato na diretoria do Gama, eu vou voltar para a arquibancada com a minha esposa, com a minha filha, e vou voltar a assistir todos os jogos do Gama como torcedor, se não tiver outro papel mais para ajudar dentro do Gama. Mas hoje, pelo menos como presidente, vou continuar ali até o final de 2028, né? Então, assim, dar um calendário pro Gama, e eu não estou falando do título, dar um calendário pro Gama, para mim traz ali talvez 90% de alívio e 10% de felicidade, porque o Gama naquele momento ali não cumpriu mais que a obrigação. O Gama tem a obrigação de ser protagonista em todo o campeonato que disputa, e o Gama tem a obrigação de ter um calendário nacional para que essa torcida possa frequentar os estádios o ano inteiro e movimentar a nossa economia, movimentar a nossa cidade. Então foi muita felicidade, mas muito alívio também, no meu 3º ano. Inclusive eu fiz 3 anos como presidente no dia 1º de abril, foi na terça-feira,
Você foi reeleito para até 2028. Isso, então em novembro do ano passado, eu terminei ali meu mandato tampão, com o Sula como primeiro presidente e o Daniel Klinger como segundo vice-presidente, e fizemos eleições em novembro. O Sula continuou como primeiro vice-presidente e o Gustavo José veio a compor na segunda vice-presidência, tendo em vista que, em razão de compromissos pessoais profissionais, o Daniel Klinger não continuou. Mas então, assim, nós nem demos muito destaque na mídia sobre isso, sobre essa eleição, foi algo discreto, porque o torcedor do Gama não quer isso, não quer saber quem vai ser o presidente, o torcedor do Gama quer saber como que nós vamos obter o calendário e como que nós vamos chegar na final. E era essa, então, a nossa determinação, e era esse o nosso foco. Então, tivemos pouquíssimo tempo para comemorar. Isso foi engraçado, porque saímos do estádio Cerejão, o jogo foi interrompido ali algumas vezes e demorou para acabar, mas saímos muito eufóricos, muito felizes por ter chegado na final e conquistado o calendário, e recebemos ali uma belíssima recepção na sede da torcida organizadeira jovem, lá no Gama, e ali os jogadores foram abraçados, os jogadores sentiram todo esse carinho, e até uma fala engraçada do próprio treinador Luiz Carlos, que ele fala que nunca recebeu tanto beijo na careca que nem ele recebeu esse dia, que o primeiro ele estranhou, mas depois ele viu que virou farra e era uma demonstração de afeto ali da torcida. Mas isso foi na quarta-feira à noite. Na quinta a gente já tinha que descansar, na sexta a gente tinha que treinar, porque no sábado tinha uma grande final. Mas eu te falo que talvez aí nesses praticamente 10 anos que eu tenho de diretoria do Gama, tenha sido uma das grandes emoções que eu vivi, uma das grandes felicidades que eu vivi. Eu já tinha conquistado o título em 2019 como diretor jurídico, em 2020 como vice-presidente, mas isso, e não por estar na presidência, mas depois que o Gama viveu pela SAF, por quase ter sido extinto, por ter passado na mão de pessoas tão inescrupulosas, o Gama voltar da forma como voltou, e até postaram lá a letra do samba, né, que respeite quem soube chegar onde a gente chegou, que eu falo que a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. E então, para mim foi uma extrema alegria, uma extrema satisfação ter chegado na final do campeonato, e um grande alívio por tirar essa pressão de cima da gente, tirar essa pressão da diretoria, porque o torcedor que nos pressiona, o torcedor que nos xinga, o torcedor que nos cobra, ele só quer o bem da Sociedade Esportiva do Gama. Só. Ele só quer isso. Ali, Wendel, o Vanderlei Nogueira, qual é a novidade, presidente? É porque nós... Aproveitar a novidade, ventila-se a formação de uma SAF no Gama. Isso. Ou não tem Não, nada? tem. Respondendo a pergunta do nosso colega Vanderlino, né? Vanderlino. Isso, Vanderlino. É porque nós anunciamos hoje no Instagram da Sociedade Esportiva do Gama que vem novidade por aí, mas é porque nós estamos fazendo a renovação de alguns jogadores, né, do elenco, e o primeiro jogador que nós renovamos aí, que já está até caindo no bid, foi com o nosso lateral esquerdo do Piauí. Então ele já assinou o contrato, continua com a gente, vai ser emprestado aí agora no segundo semestre e vai jogar a Copa do Brasil ano que vem, Copa Verde, e o Campeonato Candango, o Campeonato Brasileiro continua com a gente. E outras novidades vão sendo faladas aí ao longo da semana, tendo em vista que nós estamos em negociação com os jogadores. O Zusa e o Luiz Felipe não descansaram ainda, não tiveram tempo de comemorar, que continuam firmes trabalhando aí já para o calendário de 2026. A comemoração foi na segunda, dia 31, no evento na Federação. Virou a chave meia-noite, 1º de abril, já começou a temporada de 2026 no Gama. Pois é. E o Lucas Barros, qual é os próximos passos? Acho que você acabou de responder, né? Vão fazer com os jogadores que estão saindo, como o William Júnior, e depois ele continua aqui. Quem tem mais? 14. Aí já está falando do título, então, né? Obrigado, Lucas, né? Obrigado, o Lucas. Como eu falei, nós estamos renovando com alguns jogadores. O Zusa e o Luiz Felipe estão nessa missão.
À medida que as negociações forem avançando, nós vamos falando, vamos divulgando isso, mas sem oba-oba, sempre trabalhando sério e calado como a gente está. Você falou com relação à SAF. Hoje a SAF ela é uma medida necessária, é a forma que você tem de ingresso de recursos, é a forma que você tem de pagamento de dívidas. O Gama teve agora, na semana passada, deferido o pedido de recuperação judicial, que é onde vai permitir o pagamento das dívidas, né? Então, estamos num grande momento aí. Então, até o final do ano, vamos ter novidade nesse assunto. Pois é, e o Ronaldo está dizendo ali, acredito que os jogadores que saíram pelo sucesso que fizeram, se forem a algum time, Série B ou C, se terminar por lá, pode voltar aí, não, né? Eles merecem. Jogador que se destacou e for para um time de Série B, Série C, dificilmente volta, mas que fica feliz com isso, que os jogadores merecem. É o meu pensamento. Eu acho que quem jogou no Gama esse ano, quem sabe do profissionalismo da diretoria, do salário em dia, de toda a estrutura que foi dada, desde condições de treinamento, alimentação, transporte, moradia, pagamento, premiação. Quem conhece o Gama hoje e conhece a nossa torcida, viveu aquela linda festa ali em cima do caminhão de bombeiro comemorando o título, quer voltar. Mas se o jogador de fato está com proposta ali de um clube de Série B, Série C, para ganhar muito acima do patamar salarial que nós temos a oferecer, nós temos que respeitar, desejar sucesso na carreira, que foi o caminho naturalmente trilhado por grandes ídolos, né? Nós temos o Nen, que saiu do Gama e foi para o Bahia, para o Palmeiras. Temos o próprio Emerson, que chegou à própria seleção brasileira. Então a gente deseja sucesso aí nesses profissionais. O próprio Ferrugem, ali, depois que chegou no Gama desconhecido e depois chegou a jogar até no Corinthians, na primeira divisão. Então desejamos sucesso a esses jogadores, mas com certeza estaremos de portas abertas e eles, jogadores, sabem um sentimento que é jogar na Sociedade Coxinha do Gama. Vou aproveitar a pergunta ali do José ali, aliás, do José Neto. Zé Neto te parabeniza pela conquista e também tem muita gente aqui te parabenizando, a Maria Cristina. Mas só te interrompendo, tanto o Zé Neto, Maria Cristina, eu estou aqui somente como o porta-voz, somente como mensageiro. Isso. O trabalho tem que ser primeiramente para os jogadores, comissão técnica, para a diretoria, né? Como eu falei, principalmente o departamento de futebol, foi quem trabalhou duro aí. Toda a cúpula, né? Toda a cúpula. O trabalho, eu destaco, o trabalho do presidente, ele é tão importante quanto o trabalho do Tonho, que está lá no Gama lá há décadas. Sim. A única diferença é que fazemos funções diferentes. Mas o presidente, eu acho que ele tem visões mais amplas. Não, o presidente para serve poder... só para levar a culpa quando dá errado. Maria Cristina, o Marco Antônio parabeniza vocês. Dr. Wilmo Alves deixou aqui um abraço para você. Sou um grande admirador do Dr. Wilmo, não é de hoje, eu acho que... Eu lembro assim, eu já conheci o Dr. Wilmo, mas eu lembro de conversar bastante com ele naquele julgamento daquela briga Gama e Brasiliense em 2017. Então nós já estamos falando aí já mais de 8 anos, quase 9 anos de amizade. Tenho muita admiração pelo senhor, Dr. Wilman. O Júlio César também parabeniza vocês, o Matheus Henrique, o Ederson também parabeniza vocês aí pela conquista. Bom, eu tô de olho aí no seu horário, também, né? Mas não. Eu tô vendo aqui também até se está chegando alguma pergunta pra gente comentar aí. A pergunta é o seguinte, o Wendel. Agora você provavelmente vai ter assim mais trabalho devido ao calendário com relação a elenco. Um planejamento, alguma coisa parecida, não? Porque você vai ter que trazer agora alguém mais... Hoje eu penso o seguinte, o trabalho de 2026 já começou. Então, passa ali pela renovação dos jogadores que já estão conosco, mas esses jogadores eles precisam ser emprestados no segundo semestre para continuarem em atividade, né? Disputando aí uma série D, uma série C. E a partir do momento que você tiver a certeza daquelas peças que não vão continuar contigo, pelas mais diversas razões, você precisa trabalhar no nome desses substitutos
Mas até esse trabalho ele tem que ser um trabalho silencioso, porque se você ventilar que você está interessado em determinado atleta, isso obviamente que aumenta o interesse por esse atleta, aumenta ali até o flerte feito por rivais, por adversários. Então é um trabalho que já está acontecendo. Mas eu tranquilizo o torcedor, porque antes, quando a gente contratava um jogador, e eu te explico como homem de negócio, né? Quando você contratava um jogador, você tinha ali para ele para oferecer 3 ou 4 meses de contrato. Então, às vezes você oferecia assim, vou chutar da minha cabeça aqui, você oferecia 5 para ele, aí falava assim, não, mas eu tenho 4 aqui de um clube que vai me dar 1 ano de calendário. Eu vou preferir ganhar menos, levando em consideração que eu vou ter 1 ano de contrato, eu posso machucar, pode ter uma fatalidade, eu posso não ir tão bem. E o Gama tem um contrato muito curto para me dar. E aí tinha essa dificuldade. Aí foi por isso que nós não trouxemos alguns jogadores desde o início da competição. E eu destaco aí, por exemplo, o Ramon, o próprio Luan, o David, né, que também veio do Itabirito, esqueci de falar o nome dele anteriormente, e o DG e o Caicedo. Agora não, agora inverteu. Então, assim, o jogador ele sabe que ele vai assinar contrato com o Gama por 1 ano ou até, quem sabe, por 15 meses. Possa ser ou por 2 anos. Possa ser que o jogador assine contrato com a Sociedade Esportiva do Gama para jogar o Candangão de 26, Copa Verde, Copa do Brasil, Série D de 26 e o Candangão de 27, né? Então isso vai facilitar na negociação e por toda essa organização administrativa que nós estamos realizando com os investidores que chegaram, com a constituição da SAF, eu acredito que... E aí é uma pergunta que eu faço para você. Hoje, eu vou finalizar a resposta com uma pergunta. Hoje você acha que o Gama recuperou essa credibilidade no mercado ao ponto de que o jogador pode vir tranquilo, que vai receber em dia e não vai ter nenhum tipo de problema nesse sentido? Eu acredito que sim. Até porque quando o Gama começou a dar uma balançada aí no início, aí muita gente até ventilou que não estava pagando, provavelmente estava faltando dinheiro para alguém, os jogadores já estavam fazendo corpo mole, e aí você trocou o comando, melhorou tudo. Aí acontece o seguinte, a pergunta, agora eu já volto a pergunta para você. Recurso para isso, você está acreditando vamos ver, nessa vinda da SAF, ou vocês trabalharam aí, já até trabalharam com o pé no chão, né? Não gastaram além do que podia, e agora para frente, recurso para isso você tem? Não tem. Desde quando nós começamos a trabalhar em 2022, nós estamos fazendo um trabalho sustentável. Tanto que não diminuímos, não aumentamos a dívida e até mesmo diminuindo, pagando alguns compromissos, negociando, fazendo alguns acordos. Se você notar, em um ano de 2024, 2025, a camisa do Gama foi cheia de patrocínio. Nós já temos empresas acreditando no projeto. MRV, Riacho Tintas, Coral Tintas. O ano passado nós tivemos o Café do Sítio, esse ano nós tivemos o Dia a Dia, né? Tivemos uma bet aí a 0-1 no Candangão, na partida final. Doutor Implante, o ano passado estava conosco, esse ano continuou conosco. Então, a camisa do Gama cheia de patrocínio, aquele LED ali na beira de campo, eu considero outro ponto muito positivo que mostra o nosso profissionalismo, né? Como estamos tratando as coisas. Você vê ali diversas marcas sendo anunciadas, diversos parceiros estão acreditando no projeto. Então a gente está num trabalho 100% sustentável. O Gama nunca vai gastar 3 se só estiver recebendo 2. A gente tem que fazer mágica com os 2 e tem que ser responsável com esses 2 e tem que conquistar o objetivo com esses 2. Wendel, lá no começo você falou que pegou, inclusive você quando chegou no Gama, pegou o Gama realmente desgastado, sem dinheiro, muita dívida, desacreditado pelos patrocinadores. Hoje o Gama ainda está devendo muita coisa com relação ao passado ou não? Está devendo quase tudo. Para você ter ideia, a nossa gestão herdou uma dívida de quase 50 milhões de reais. E dessa dívida aí, fizemos alguns acordos, já caiu ali para um patamar de uns
25, 30, mas a gente mal teve recurso para pagar e manter os nossos compromissos em dia. Tendo em vista que essa é a primeira vez que nós estamos recebendo uma premiação, como foi desse ano. A premiação do ano passado ela foi toda penhorada, de terceiro lugar. E aí vamos receber cota da participação das competições nacionais, né? Então nós estamos num trabalho sustentável que vai nos permitir, pela primeira vez no âmbito da recuperação judicial, sentar com os credores, sentar com aquelas pessoas que o Gama está devendo, que são jogadores, que são comerciantes da cidade, para discutir um plano de pagamento dessa dívida. Mas o buraco ele ainda continua muito fundo, só que agora pelo menos nós estamos vendo aí a luz no fim do túnel, né? A gente tem notado, não só eu, mas acho que a maioria dos torcedores, dos empresários tem notado que o trabalho hoje está sendo um trabalho com o pé no chão, trabalho sério, juridicamente você tem cuidado dessa parte, né? E vamos, eu queria tanto conversar, mas hoje nós vamos perguntar uma coisa que o torcedor quer saber. Você vai até 2028. Alguma decepção? A gente tem algumas, né? Eu até peço desculpa se eu tiver com semblante... Tipo assim, pegar o boné e ir embora, não? Não, um pouco cansado, porque foi uma semana bastante intensa. Eu acho que desde aquele jogo que nós ganhamos de 3-0 no Bezerrão, já temos aí 15 dias e nós não tivemos nenhum dia de descanso. Porque era a preparação para o segundo jogo, tinha que ser foco total, não tínhamos ganhado nada. Mas aquele jogo em si, por todo o espetáculo que vocês presenciaram pela televisão, tendo em vista que a torcida do Gama não estava presente, mas tivemos bombas arremessadas dentro de campo, tivemos briga, tivemos uma tentativa ali de invasão da torcida adversária que foi coibida pela polícia militar. Foi um jogo muito nervoso, além daquilo que já se espera, que é o dentro das quatro linhas. E aí no dia seguinte a gente passou como eu falei, passamos na sede da IRA ali por uma comemoração rápida, mas no dia seguinte, 9 horas da manhã, já estava em reunião, já tinha virado a página, já estava em reunião na Secretaria de Segurança Pública, então foi um período aí de muita correria, graças a Deus, e atendendo todo mundo, atendendo você, como eu te falei, que sempre abriu espaço aqui. Então assim, o trabalho ele é bastante exaustivo, bastante cansativo, e algumas decepções que você vai tendo, elas vão te trazendo aprendizado. Elas vão te deixando com a casca mais grossa, eu vou assim dizendo. Então assim, talvez o ano passado, a forma como o treinador se portou, aí eu não... Talvez eu me decepcionei com ele não como profissional, mas mais como pessoa. Mas é uma página virada, está no passado, isso serviu de aprendizado para todos nós dentro do Gama também. E talvez seja aí a única decepção que eu tenha desse período que eu estou trabalhando. Wender, o próximo passo agora do presidente, já falou aqui, já deixou bem explicado aqui. Você gostaria de falar mais alguma coisa aí? Estamos caminhando para o encerramento? Estamos caminhando para o encerramento, porque você tem que ir embora, rapidinho. Você disse que até às 21. Deixa eu te contar, um negócio. Eu estou com a minha filha, que está com 4 meses em casa. E tem que ir embora mesmo. Então, até esse ano eu agradeço demais ali ao pessoal da diretoria que me deu suporte, principalmente ali na reta final da gravidez da minha filha. Minha filha nasceu dia 18 de novembro, tendo em vista que a festa de aniversário do Gama é dia 15 de novembro, né? Então, agradeço demais ali ao Sula, ao Zusa, ao Luiz Felipe, ao Elielson, ao Daniel Moraes, ao Thiago Boto, ao Sérgio Albernaz. Espero não ter esquecido ninguém aqui. Se eu esqueci foi em razão do cansaço, não por falta de consideração. Mas nós temos ali um grupo muito grande de pessoas que trabalham no dia a dia. Dia de jogos, esse grupo sobe ali para quase 40 pessoas. As pessoas que ajudam ali com a entrada das crianças, as pessoas que ajudam ali com distribuição de ingressos para autoridades, credenciais. Então assim, mas eu tô com a minha filha de 4 meses em casa e eu quase não tenho tido tempo de ficar com ela nesse período tão importante na vida dela e tão importante na vida da minha esposa também, Pamela, que
que tem sido uma parceirada nesse período aí, porque o tempo que eu estou no Gama, eu estou indiretamente roubando um pouquinho delas, né? Mas esse é até o motivo da correria. Tá um pouco mais corrido. Mas só te agradecer mesmo, Newton. Eu acho que eu desde quando eu estou na diretoria do Gama ali em 2017, eu sempre tive um relacionamento muito cordial com a imprensa. Sempre tive um tratamento muito respeitoso com a imprensa. Acho que nunca tive uma polêmica diretamente que eu tenha desrespeitado nenhum membro da imprensa. Em alguns momentos que eu fui cobrado de forma mais desrespeitosa, ou até que o nosso time tenha sido taxado de forma bastante jocosa, infelizmente isso aconteceu, mas eu entendo que é o momento que o Gama estava vivendo. Infelizmente alguns profissionais, eles pegam um clube como o Gama, que beirou ali a extinção, que está por baixo, eles veem naquilo ali uma oportunidade, de repente, de aumentar um pouco a sua audiência, e isso eu respeito. Então, veja bem, respeitar não significa que eu admire ou que eu concorra, entendeu? É isso então, mesmo. Eu respeito que a pessoa siga por aquela linha, mas a linha que é uma linha que eu talvez não seguiria. Mas eu sempre encarei que falar com a imprensa é falar com o torcedor do Gama. Então, todo o respeito, toda a admiração que eu tenho com você aí, talvez nos últimos 20 anos que a gente se conhece e convive, desde a época que eu era torcedor. Desde 2010. Isso. Então estamos aí com 15 anos que a gente se conhece, que a gente conversa em dia de jogo. Mas eu saio de casa para vir aqui falar com você, pelo respeito que eu tenho pelo seu trabalho, mas eu venho para falar com o torcedor do Gama, que é quem está na sexta-feira aqui nos assistindo e que depois vai pegar e vai assistir mais uma vez, ou que vai ter a oportunidade de assistir depois, quando a gravação for disponibilizada no YouTube. Então é muito legal você ter esse carinho. E um ou outro jornalista que em alguns momentos nos cobrou de forma mais dura, alguns até de forma desrespeitosa, eu converso com eles, normalmente eu entendo o objetivo que eles tinham naquele momento, e eu entendo que se eu brigar com ele, na realidade eu estou brigando com o meu público, eu estou brigando com o torcedor do Gama, que só quer ver isso. Mais de 30 mil pessoas no estádio, eu acho que vai demorar para outro clube do Distrito Federal alcançar um feito desse. E como você falou, fazendo aqui meu encerramento falando da final, o Capital é um grande time, um grande adversário. Tínhamos ali um treinador muito qualificado, liderando a comissão técnica. Tem que destacar também o trabalho que o Capital tem feito com relação à construção da torcida, vem se consolidando ali como a segunda maior média de público da competição, talvez pelo terceiro ano seguido. Eu não computo a média de público do Gama em 2023, porque a gente sabe que aquilo ali estava aquém da nossa realidade, porque o estádio Bezerrão não estava disponível, né? Então no ano de 2022 e 2023 foi de muita dificuldade. Mas as médias de público do estádio Bezerrão em 2024 e 2025 representam a grandeza que a torcida do Gama é. Mas ver o estádio Mané Garrincha daquela forma, lotado de torcedor do Gama, mais de 30 mil ingressos esgotados para a torcida do Gama, que até pegou ali torcida do setor adversário, contra até uma orientação que a gente vinha fazendo, e ver a forma como o Gama ganhou. Hoje você vê as estatísticas do jogo, e aí eu não sei de quem essas estatísticas, mas elas foram me passadas pelo Marcelo Gonçalo no resenha. O Gama teve 60% de posse de bola contra 40% de posse de bola do Capital. Foram 4 cartões amarelos para cada lado. O Gama teve 5 escanteios, o Capital não teve nenhum. O Gama chutou 4 bolas para fora, o Capital chutou 1. E o Gama teve 5 chutes no gol, que resultaram em defesa do goleiro. E o Capital só teve 1. Então você vê ali, o Capital teve um ataque efetivo, chutou a bola no gol uma vez, o resto foi um massacre do Gama. E jogadas que o Gama passou do meio de campo, 136, o Capital 65, mais que o dobro. E jogadas que passou na intermediária, o Gama teve 88 e o Capital teve 23.
quase 4 vezes aí o valor. Então assim, ver o Gama jogando daquela forma, de forma tão imponente, de forma tão superior a um adversário tão qualificado, com grandes jogadores, eu não acho que o Capital jogou mal, eu não acho que o Capital jogou de forma covarde. O Capital jogou aquilo que o Gama permitiu que ele jogasse. Então, o Gama foi superior no primeiro tempo, saiu com um placar adverso, mas no segundo tempo o Gama foi pro abafa, foi pro Sudonada, construiu o resultado, poderia ter ganhado. Tivemos alguns lances ali, eu destaco a cabeçada do Piauí antes do lance do pênalti. O pênalti foi revisado centenas de vezes por centenas de profissionais e foi pênalti. Eu tinha essa tranquilidade no estádio por saber que no VAR nós tínhamos 2 grandes nomes da arbitragem, que era o Rodrigo Raposo e o Rafael Diniz. São 2, acima de tudo, isentos e altamente competentes e experientes. São jogadores que apitam jogos de Campeonato Brasileiro, de Série A e Série B, e que tem ali um compromisso com um acerto e uma carreira brilhante, né, estabelecida. Então foi muito bom ver a torcida do Gama fazer aquele espetáculo. E aí, você não viveu esse momento ali, mas nós tivemos ali uma carreata até o balão do Gama lá, o balão do Periquito. E ali no balão do Periquito o caminhão de bombeiro pegou o elenco e 2 viaturas do caminhão de bombeiro, algumas viaturas da Polícia Militar, outras viaturas foram ali em carreata com a torcida do Gama, recebendo todo esse carinho, todo esse afeto, do balão do Gama até o estádio Bezerrão. E no estádio Bezerrão parecia que o jogo tinha sido lá, tá? Eu destaco ali que tinha uns 10 mil gamenses fora do estádio. Tudo felizes. O estacionamento estava lotado, para demonstrar ali para aqueles jogadores e para aquele grupo o que é o Gama, qual a importância desse título, o que uma taça dessa, que é a nossa 14ª, representa na história da cidade. Então é assim que eu encerro minha palavra, agradecendo. Com relação só te interrompendo aqui, com relação à arbitragem, um garoto novo que assumiu essa responsabilidade, vocês não ficaram assim meio temerosos com relação ao Pedro, que pegou uma situação difícil? Eu até achei que foi muito bem no seu trabalho, mas uma final, vocês não ficaram meio preocupados, não? Hoje nós temos vou responder a sua pergunta sem fugir da pergunta, tá? Mas hoje eu considero que nós temos uma geração mais experiente, uma geração intermediária e uma nova geração de árbitros. Eu considero que na geração mais experiente nós temos nomes do peso do Rodrigo Raposo e do Sávio, que estão credenciados a apitar qualquer partida de Campeonato Brasileiro e qualquer final de campeonato, por toda a experiência e por todo o histórico que construíram no futebol. Nós temos uma geração mais intermediária, que aí eu coloco ali o Maguielson, que vem fazendo, e o Rafael Diniz, que vem fazendo já uma carreira consolidada. Nós tivemos no ano passado o Maguielson apitando a final do Candangão, mas nós tivemos ele apitando algumas partidas do Campeonato Brasileiro, alguns jogos até polêmicos, que foram elogiados pela decisão que ele tomou como árbitro da partida, né? Se eu não me engano, inclusive um Flamengo e Criciúma, que teve um lance lá que o jogador chuta uma bola na outra bola. E aí muito comentarista de arbitragem destacando o acerto dele por ser um lance tão incomum, que está no livro da regra, mas mostra que ele conhece o livro da regra. E aí agora, respondendo a sua pergunta, nós temos uma geração de novos árbitros, que todos eles com escudo CBF, e eu considero que é isso que importa para apitar uma final. Você tem que ter um árbitro com escudo CBF, que tem uma carreira consagrada, que tem um compromisso com acerto ali, e que aquele jogo para ele seja tão importante como é para os clubes, onde um erro ou um acerto vai ter uma repercussão. Entendeu? Eu não acho que o árbitro tem que entrar com medo, mas é uma grande responsabilidade. E ele está ali defendendo a sua carreira e por que ele está ali. Então o Pedro é um árbitro CBF e aí quem ganhou como árbitro revelação do campeonato foi o Matheus, que eu acho que tem feito um ótimo trabalho também. Ele apitou o Gama e Brasiliense 2 vezes esse ano, quando o Rafael Diniz teve a infelicidade de ter uma contusão no primeiro tempo do jogo da 8ª rodada. O Matheus era como quarto árbitro, foi surpreendido com isso, entrou e apitou muito bem. Um jogo que nós perdemos,
e eu acho que a decisão dele foi acertada, tanto que na segunda partida que ele apitou foi na semifinal, o primeiro jogo aqueles 3-0 no Bezerrão. O Brasiliense também concordou com a escalação dele ali. É um árbitro novo, muito novo, viu? Apitando uma semifinal diante de mais de 13 mil pagantes ali, mais de 15 mil presentes no estádio. E aí o Pedro, então quando o nome do Pedro veio, foi nesse contexto, entendeu? Do trabalho da arbitragem. Aí outro árbitro que é novo também tem feito, que ganhou o prêmio de melhor árbitro do campeonato, inclusive, que é o Marcelo Rudá. E também tem... Então todos esses árbitros eu conheço por ser uma pessoa que está há 10 anos trabalhando aí na diretoria do Gama. Tenho um respeito por todos eles e destaco então agora Raimundo Lopo, que é o presidente da comissão de arbitragem. Que acreditou, mudou, hein? Mudou muita coisa na arbitragem. Eu já tinha muita admiração por ele, e você estava presente no arbitral quando eu falei isso para ele. Eu parabenizei ele por estar na presidência, tinha muito respeito e consideração por ele, mas não o conhecia diretamente como presidente da comissão de arbitragem, papel que ele iria exercer no campeonato pela primeira vez. Mas falei isso para ele na festa de encerramento do campeonato, porque assim, o trabalho, quando você conversa com árbitros, você não está fazendo nada de errado, você não está sugerindo nenhum tipo de... É um trabalho entre profissionais. E eu falei para ele que eu acho que nós tivemos um Candangão em 2025 marcado praticamente sem nenhuma polêmica de arbitragem. Foi. Obviamente que um clube ou outro às vezes vai reclamar, como por exemplo, alguns jogos nós reclamamos quando vencemos, e outros jogos nós não reclamamos como perdemos, mas veja bem, o erro não tem a dizer sobre a qualidade e nem sobre a índole da pessoa. Então, hoje o jogador, por exemplo, o Pedro Romano foi eleito o craque da competição, o melhor zagueiro, o melhor jogador do campeonato e tal. Ele cometeu pouquíssimos erros, mas quando você erra, você olha e fala assim, não, o erro é do humano. Eu, como presidente, muitas vezes vou errar muito mais do que acertar e tenho que trabalhar para corrigir isso. Então, foi nessa tranquilidade que nós recebemos o nome da arbitragem, por já conhecer o trabalho de todos esses profissionais e principalmente por confiar ali na comissão de arbitragem, no Lopo, no Rodrigo Paulino, no Jofran, que são nomes aí que estão há muitas décadas no futebol do Distrito Federal. Pois é, ali o Fabiano Henrique, Wendel, eu vi que você renovou o contrato do Piauí, que outros jogadores também terão um contrato renovado. Eu acho que você já falou aqui, né? Já foi até Fabiano, nós vamos sempre manter a mesma transparência que nós temos mantido ao longo do tempo aí, já converso com você há alguns anos. À medida que esses contratos forem avançando, a gente vai divulgar isso. Assim como eu te pedi paciência e compreensão lá atrás, porque teve um momento ali que essas mudanças, para você ter ideia como é que é o trabalho da diretoria, o Newton. Quando nós estávamos fazendo aquela mudança ali, quando nós perdemos aquele jogo de 2-0 no Cerejão, foram 48 horas de caos e trevas. E nesse período, eu particularmente liguei para todas essas páginas que acompanham o Gama, página de memes, sabe, no Instagram, no Twitter, explicando as mudanças que seriam realizadas e por que nós estávamos fazendo aquela mudança e pedindo um voto de confiança dessas pessoas que são formadoras de opinião. Então assim, ali eu não estava comprando o apoio delas, até porque eu não ofereci nada e essas pessoas não me pediram nada. Mas é explicar para você, falar, Newton, você é um formador de opinião na Sociedade Esportiva do Gama. Nós temos dois cenários. 500 pessoas no Bezerrão desacreditando no que vai ser feito, ou 15, 20 mil pessoas no estádio acreditando no trabalho, acreditando que as mudanças foram acertadas e confiando que é possível acreditar. Isso eu considero que é uma escolha. Você pode estar ali naquela corrente de que vai dar tudo errado, ou você pode estar na corrente de que vai dar tudo certo, porque no final a intenção e o objetivo de todo mundo é o mesmo, é o melhor pro Gama. Então, Fabiano, agradeço aí pela conversa que a gente teve lá atrás e destaco aí que essas renovações elas serão anunciadas à medida que elas forem ocorrendo. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, mas o trabalho não para desde o dia 1º, destacando aí de novo. Se eu tenho descansado pouco, Zusa e o Luiz Felipe não têm descansado nada. Muito obrigado.
deixa aí as câmeras da NMTVNet para suas considerações finais. E desejo a você aí, um rapaz novo ainda, tem muito chão para percorrer aí, que você continue a ser esse rapaz que consegue deixar a família de lado em prol de um objetivo não seu, mas de muitos torcedores gamenses. O Gama que começou no dia 15 de 11 de 75 pelo Tim, né, que presidia, era o Minas Atlético Clube. Primeira competição 76, vitória 2-0 sobre o Humaitá. E você continua esse sonho aqui desse rapaz aqui, o Tim. Isso é importantíssimo para a sociedade esportiva. Demais, eu até agradeci a esses conselheiros aí que eu vou dizer assim, são uns dinossauros que nós temos lá na Sociedade Esportiva do Gama, porque nós temos ainda, mas eu falo isso com muito respeito e admiração, porque foram pessoas que fundaram o clube há 50 anos atrás e ainda vão aos jogos. Destaco aí o presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Miguel Pérez, mas que ali atrás confiou no nosso trabalho, quando eu assumi o cargo na diretoria executiva, como diretor executivo, confiou no nosso trabalho quando eu fui responsável por escrever o novo Estatuto do Gama. Continuaram confiando quando eu vim vice-presidente, mas principalmente o Wendel ali com 39 anos de idade, 38 anos de idade, recebeu a missão de ser presidente do Gama, e eu considero que é um desafio muito grande, e eu falo que eu tenho o melhor emprego do mundo, Newton. E só vou fazer uma pequena correção. Quando você falou que às vezes o tempo que eu dedico ao Gama eu estou deixando a família de lado, mas graças a Deus eu tenho uma família abençoada por Deus, que na realidade eu estou deixando a família ao lado. Ao lado, desculpa, eu queria falar aí, ao lado. Não, sim, mas é porque eu entendi que às vezes você entende que eu estou abrindo abrindo mão um pouco do tempo da família, né? Mas a minha família está sempre comigo nos jogos, a minha esposa Pamela me acompanha em todos os compromissos. Ela vai não só na Arena BRB Mané Garrincha para uma final de campeonato, mas ela já foi comigo para jogo do Sub-11, do Sub-15, meio-dia no estádio Horizon na São Lugar. Já foi comigo a jogo lá no Jaguar, do Sub-15, já foi comigo ao jogo ali no campo do... Como é que é o nome daquele campo ali no Gama, na Ponte Alta, embaixo tem um bocado de campos ali do... Partidas são famosos aqui, é Campo do Amorim, os campos do Amorim, Campo do Amorim, para ver partidas do Sub-11, Sub-13, então assim, ela tá comigo na final de campeonato, mas ela tá comigo ali também no dia a dia, em jogos que não permite tanta estrutura. E agora minha filha Júlia também já foi em alguns jogos comigo no Bezerrão. Então a minha família sempre vai estar ao lado, e eu sei que eu estou roubando o tempo deles de estar no Gama, mas acreditando aí na continuidade do trabalho, e agradecendo ao torcedor do Gama também por acreditar na gente. Muitas vezes o torcedor pensa que você sai ali da arquibancada para assumir um cargo na diretoria atrás de um palanque, mas é o resultado do seu trabalho, é o seu comportamento no dia a dia que vai mostrar para essas pessoas o tanto que o Gama é importante para vocês. Ali tem o Raul Alves ali, né? Tem também aqui o Raul Alves, melhor presidente do Brasil. Agradeço, Raul. Raul e o Fabiano Itamaracá. Acho que ele quis dizer que o primeiro jogo não foi contra o Maitá, que teria sido como o Itamaracá. Mas eu não tenho informação. Essa eu peguei a informação lá no Equipé, que o primeiro jogo foi o Maitá pelo torneio imprensa. Então, Wender, muito obrigado. 50 anos aí da história mais bonita do futebol do Distrito Federal, e a torcida do Gama merecia comemorar, o torcedor do Gama merece ser feliz, comemore muito o torcedor, que nós temos muito que trabalhar ainda para continuar dando alegria para vocês. Agora é pensar 2026, não para, que nem você, meu amigo torcedor, já esteve aí com a gente aí, já viu aí que eles não descansaram ainda. Vai tirar férias agora ou não, né? Não dá tempo não, né? Não, o trabalho continua. Já temos amanhã no CT pela manhã, 9h30 da manhã nós temos o jogo do Sub-11, 11 horas nós temos o jogo do Sub-13, já tivemos o arbitral essa semana do Sub-20, começa dia 10 de maio, então o trabalho não para.
O trabalho da base de 2025 está começando agora, mas o trabalho do profissional de 2026 já começou também. Vamos tentar descansar nesse período aí. O Zusa, o Luiz Felipe também precisa descansar, mas tem muito trabalho a ser feito. Pois é, meu amigo, você pode deixar aí nos comentários aí a sua pergunta e depois o Wendel vai responder para você aí pelo WhatsApp ou deixar também nos comentários aí a resposta. Quero agradecer muito a você, abrilhantou, tirou muitas dúvidas nossas aqui do nosso programa e eu acho que você fortaleceu aí também a vontade do torcedor gamense a continuar lutando pelo Gama. Eu já chorei pra caramba essa última semana aí com os vídeos que o marketing do Gama postou lá. Eu particularmente nem sou muito fã de pagode, mas aquela música lá do pagode, Eu Só Sei Dizer Que Te Amo, né? Tá entre as minhas mais ouvidas aí no dia a dia. O funk que foi feito agora do baile no Estádio Nacional. E eu quero agradecer a você, Nilton, pelos esses 15 anos de amizade que a gente tem. Vivemos bons períodos no Gama, vivemos períodos muito ruins, talvez o pior período do Gama foi vivido nesse momento, mas eu nunca te vi como um crítico que quisesse avacalhar, que quisesse criticar por criticar, ou que estivesse feliz com aquela situação adversa que a gente estava passando. E comigo, o Wendel, você sempre foi uma pessoa muito respeitosa, muito profissional e sempre abriu o microfone para nós aqui com muito respeito e eu acho que isso é muito importante. A torcida do Gama tem muito carinho por você. Durante muitos momentos que a federação não proporcionava uma estrutura para transmissão de jogos, você estava lá, batalhando, sem infraestrutura, sem nada, como um abnegado que você é. Então só tenho a agradecer por aí e parabenizar aí a NMTVnet. Eu que agradeço e você disse certo, nunca vou falar mal porque são profissionais que estão trabalhando. E como você mesmo disse durante a nossa conversa aqui, nós todos podemos errar, mas não por querer, porque o mais certo é a gente querer acertar. E pensando sempre que tem uma coisa que aí pelo menos para mim, que está acima do Wendel, acima de qualquer pessoa, que é isso aqui. A Sociedade Esportiva do Gama, daqui a 100 anos, daqui a 50 anos vai estar completando 100 anos, eu não sei onde o Wendel vai estar, mas eu não tenho dúvida de que o estádio Bezerrão vai estar lotado, o Gama com jogos de Série A do Campeonato Brasileiro, em razão do trabalho de formiguinha que a gente está continuando aí. Quando eu conquisto a 14ª taça é porque alguém já conquistou 13. Então, é isso aí. Eu sou muito grato por essa missão. Então é isso aí, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso bate-bola. Toda sexta-feira a gente vai tentar trazer aqui alguma celebridade do esporte. Eu tô querendo trazer o seu vice-presidente lá pra gente bater um papo com ele. Vamos trazer dá pra fazer uma dobradinha ali do Sul e do Gustavo, dá pra trazer também o Zusa, o Luiz Felipe, dá pra trazer o professor Luiz Carlos, com certeza mundo vai querer bater esse papo contigo e com a torcida do Gama. Tá bom, então muito obrigado e a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você e convidando a você aí a acompanhar aí o nosso Rolando a Bola diário de segunda a sexta e a gente vai te informando aí tudo que está acontecendo aqui no futebol brasiliense. Um abraço, obrigado, Endo. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto? Tamo juntos. Então tá bom. Um abraço, meus amigos. Até a próxima.